pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandro Casado, eu sou gerente de projetos da EMAN Consultoria e também sou instrutor de alguns treinamentos. E estou mais uma vez com vocês aqui, participando de mais um capítulo dos nossos Pílulas de Conhecimento, dividindo com vocês aqui algumas ferramentas, algumas metodologias na elaboração de layouts. Eu já tinha feito um vídeo um tempo atrás falando de algumas ferramentas, de uma metodologia, algumas ferramentas na elaboração de layouts, mas em plant layouts e em outros layouts, onde os fluxos de processos, os fluxos de materiais e os processos não eram os parâmetros mais importantes, né? Agora eu quero focar com vocês em ferramentas mais voltadas ao layout industrial, né? Onde sim os processos e os fluxos de materiais são os parâmetros mais importantes no desenvolvimento do layout. É lógico, em conjunto com segurança e outros também, né? Mas vamos lá então. Quando a gente fala aqui de layout, né, é bom a gente sempre recordar aqui alguns princípios, né? Toda vez que a gente for falar de um layout, a gente nunca quer construir ou adequar um layout pensando só agora nos próximos meses, né? Então sempre quando a gente for construir ou adequar um layout, lembrar que esse layout vai ter que suportar não só agora a nossa situação atual, mas o futuro, né? Então, qual é o futuro? De quanto tempo eu estou prevendo esse layout? Isso é muito importante. Outro ponto é com relação à integração das áreas, né? Das áreas, dos equipamentos das pessoas. O meu layout deve sempre, da melhor maneira possível, né, favorecer a integração das áreas, né, dos equipamentos, das pessoas e não criar restrições, né? Outro ponto importantíssimo é sempre que possível aproximar as áreas que têm correlações, buscando minimizar as distâncias percorridas aí, né, na execução dos meus processos, né? Garantir que no final do dia eu tive a mínima distância percorrida, ou seja, eu gastei o mínimo possível do tempo, né, com movimentações que são perdas, né, que eu gasto o meu tempo realmente produzindo e não movimentando materiais. Outro ponto importantíssimo aí, até com relação a essa própria obediência também das distâncias, né, mas a obediência dos fluxos das operações. Eu garantir que o meu layout atenda da melhor maneira possível. A gente sabe que eventualmente eu não consigo atender todos os processos da melhor maneira possível, né, mas que os processos principais atendam da melhor maneira possível, né, a sequência dos fluxos operacionais, né, evitando aí de novo, né, vai e volta de material, contrafluxo, perda de tempo, né. Utilizar da melhor maneira possível as dimensões, as 3 dimensões do prédio, não só a área, né, mas buscar e avaliar se o prédio que eu estou utilizando é o mais adequado, né. A gente sabe que um prédio para um layout de um armazém tem necessidades diferentes de um prédio para escritório, diferentes de um prédio para um layout industrial, né, inclusive nas alturas dos prédios. Outro ponto importantíssimo é com relação à satisfação e à segurança na operação, né? Por que a gente comenta isso? Porque é muito comum a gente ver o pessoal se desdobrando para ganhar áreas, né? Mas muitas vezes nesse desdobramento, esse esforço para ganhar área, eu acabo deixando espaço insuficiente, inadequado para a operação, né? E aí o pessoal acaba se acotovelando, se batendo, não tem espaço necessário para as movimentações do corpo, dos materiais, né? Além de gerar aí um cansaço a mais, uma fadiga, né, em quem está vivenciando a operação com espaço reduzido, também pode gerar algum risco, né, à operação. Tá? E outro ponto importantíssimo é com relação à flexibilidade desse layout. Ele acaba estando ligado ali quando eu falo de obediência aos processos, distâncias percorridas, integração das áreas, né? Mas eu pensar que esse meu layout tem que promover uma flexibilidade no uso dos meus equipamentos. Então, às vezes você vê o pessoal criando áreas onde eu tenho, em parte do layout eu só consigo trabalhar com determinado equipamento, uma empilhadeira, na outra parte só uma outra paleteira, né? E eu não consigo ter flexibilidade no uso dos equipamentos, compartilhar os recursos, né? Então eu tenho que ter flexibilidade tanto no uso dos recursos, mas também com relação ao que a gente comentou ali, né, a possíveis expansões, né? Então tem que sempre pensar que o meu layout tem que ser o menos engessado possível, tanto com relação à operação, quanto com relação a necessidades futuras, né? Então sempre ter essa visão do layout mais flexível possível. Até porque hoje você tem aí um determinado mix de produto que pode ser que daqui 1, 2 anos mude, né? E eu posso ter que fazer algumas adequações no meu layout. Outro ponto importante é com relação às ferramentas que a gente vai utilizar, né, no desenvolvimento de cada layout. Como eu já comentei no vídeo passado, quando eu tenho lá um determinado layout, onde eu tenho que envolver diversos fluxos, diversos critérios de avaliação, a ferramenta mais adequada é o diagrama de interrelacionamento. Quando eu vou fazer um layout industrial,
Nesse caso, né, os principais parâmetros devem ser sim os processos e os fluxos de materiais. As ferramentas que eu tenho que me ajudam a medir, né, e analisar esses processos e esses fluxos de materiais são as mais utilizadas, né, são essas três: a carta do processo simples, a carta de processos múltiplos e a carta de paro. Né? A gente vai discutir hoje, nesse vídeo hoje com vocês um pouquinho dessas três ferramentas, né, já que o diagrama de interrelacionamento a gente discutiu já num vídeo anterior. Mas o que é então essa carta de processo simples, né? Na verdade, ela é uma descrição, né, uma ferramenta gráfica que me ajuda a descrever de uma maneira bem simples e visual a sequência, né, o processo, e essa é a sequência que eu devo desenvolver para ter lá no final o produto, né, que eu espero. Tá? Então está aqui um exemplo. Ele começou ali desde o recebimento, apontou ali uma área de inspeção, depois uma área de corte e dobra, depois uma área para unir as partes que ele cortou. Depois ele tem uma montagem, né, e ele apontou que ele tem uma peça B que vem de um fluxo paralelo, que vai ser cortado e furado. Né? Depois tem a montagem, uma inspeção, uma limpeza, recebe os rótulos, rotula, recebe caixas, embala e vai para a expedição. Então o próprio processo que eu descrevi, essa própria carta de processo, já me mostra qual seria o layout ideal. Qual seria o layout ideal? Se eu conseguisse encaixar, né, os meus equipamentos ou áreas exatamente nessa sequência. Né? Então se eu conseguir colocar os meus equipamentos ou as áreas nessa sequência, eu já estou o mais próximo possível do layout ideal. Né? O que eu preciso fazer depois, lógico, é adequar, né, essas áreas ou esses equipamentos dentro do espaço disponível. Tá? Nesse exemplo que eu coloquei aqui à direita, né, a gente chegou aí num layout, a gente chama de layout por produto. Né? Ou seja, eu desenvolvi um layout que ele é destinado a atender esse produto especificamente, ou essa família de produtos que segue essa sequência de processo. Né? Há um ponto importante, que e a gente vai comentar isso nas próximas ferramentas também, é que nessa primeira etapa eu estou gerando aqui o quê? Meu layout em blocos, então eu estou posicionando as áreas. A área de recebimento, a área de corte, a área de dobra, a área de furação e assim sucessivamente. Né? Depois é que, uma vez analisado esse layout em bloco, né, como está mostrando aqui no exemplo, vendo os fluxos, por exemplo, se teve algum contrafluxo ou não, mas não só isso, né, outros critérios a gente vai comentar mais para frente, aí sim eu vou seguir para o detalhamento. Mas o primeiro passo é utilizar essas ferramentas para chegar em um layout em blocos. A outra ferramenta que a gente pode utilizar para quando eu tenho alguns processos. Né? Se eu tenho um processo só é fácil, eu vou posicionar as áreas segundo aquele processo, aquele é o melhor layout possível. Quando eu preciso fazer uma área para atender alguns processos, eventualmente o que vai acontecer é que nem todos os processos seguem a mesma sequência. Né? Não usam os mesmos equipamentos, não passam pelas mesmas áreas, ou se passam às vezes não é na mesma sequência. Então não dá para eu fazer a análise de um processo só. Essa carta de múltiplos processos, ela me permite listar as áreas envolvidas, então esse é o modelo inicial, né? Então eu vou listar todas as áreas envolvidas, né? Almoxarifado, corte, prensa, dobra, e as peças ou os fluxos também que eu desejo encaixar nesse layout. Então fluxo A, fluxo B e fluxo C. Né? Vou mapear aqui o processo, né, como a gente fez lá no processo simples. Né? Então o meu processo A vai passar pelo almoxarifado, corte, prensa, dobra, solda, depois gravação, né? E assim sucessivamente para todos os processos que eu quero avaliar. O próximo passo, né, dentro da metodologia, é eu começar a avaliar o posicionamento inicial dessas áreas, né, como foi descrito aqui, almoxarifado, corte, prensa, em relação a cada um desses processos. Aí tem uma metodologia que eu não vou conseguir entrar a fundo agora em função do tempo, né? Mas eu vou definir um desses processos, né? Tem alguns critérios para você definir, mas eu vou pegar um desses processos e vou começar a avaliar para esse processo. Então vou pegar aqui um exemplo, a peça A. Né? Vou começar a avaliar o quanto essa sequência inicial está atendendo os processos. À medida que esse posicionamento, almoxarifado, corte e prensa, né, atender bem todos os processos, ele está ok. À medida que esse posicionamento ficar bem para um processo, mas começar a gerar contrafluxos ao outro processo, eu vou parar de analisar esse processo, vou passar para aquele processo que está gerando contrafluxo e vou começar a fazer o desenho em função dele. E vou seguir até que eu encontre alguma outra dificuldade, restrição, contrafluxo também. Gerou algum contrafluxo, eu passo para o próximo processo e assim eu vou fazer essa análise processo a processo. Né? De uma maneira que a hora que eu acabar de analisar todos os processos e as áreas, né, a própria ferramenta, esse próprio quadro aqui, né, que eu vou reorganizando aqui os grupos, como eles chamam, né, vou formando e reorganizando os grupos,
ele já vai estar mais ou menos o esboço do meu layout, né? É lógico, a gente vê que percebe que esse segundo quadrinho ele não está na mesma sequência que o inicial, porque houve um rearranjo das áreas, né? Mas a partir daí, que faz parte da metodologia, né? A partir daí, eu adequando os espaços das áreas, eu já tenho praticamente montado o meu block layout, né? Então é uma ferramenta que, quando eu tenho poucos processos para analisar, ela é muito interessante, ela é fácil de utilizar. Mas e se eu tiver lá vários processos a serem analisados, né? Aí pode ser que eu não consiga mais avaliar todos os processos como a gente veio fazendo nessa carta de múltiplos processos. Pode ficar inviável, né? Então a ferramenta mais adequada agora seria a carta Depara, onde ao invés de avaliar cada processo, eu vou avaliar a necessidade de relação de uma área com a outra em função da quantidade de materiais, ou melhor ainda, da quantidade de viagens, ou seja, a intensidade de fluxo, né, que eu tenho entre uma área e outra, né? Quantas viagens eu faço entre uma área e outra, né? Então, basicamente, a carta Depara, eu vou descrever todas as áreas envolvidas aqui nas linhas e as mesmas áreas aqui na coluna, na mesma sequência. E eu vou começar a apontar, né, dentro do cruzamento das áreas aqui, quanto cada área enviou, né? Quantas viagens eu tenho entre uma área e outra. Então, por exemplo, vamos pegar aqui esse exemplo que está aqui, né? Vou pegar aqui a minha segunda área, meu mouse sumiu aqui, né? Mas vou pegar aqui, né? Se eu pegar aqui entre a minha segunda área, minha segunda linha e a minha terceira coluna, eu vou apontar quanto de material essa área enviou para outra área destino, né? Então, o exemplo com a setinha fica mais fácil, né? Então, quanto de material essa área enviou para essa área? Onde cruzar a linha e a coluna, eu vou apontar quantas viagens eu tenho entre essas áreas, tá? Depois de preenchido o total de viagem entre todas as áreas, um recurso interessante é você utilizar a própria formatação condicional do Excel, né? E ele vai pintar de cores diferentes, aí, evidenciando as áreas mais importantes estarem próximas. Então, onde está em vermelho é mais próximo, é mais importante estar próximo do que onde está amarelo, que é mais importante do que onde está verde, que é mais importante do que onde não tem número nenhum, né? Então, batendo o olho nessa carta, eu já percebo que o mais importante do meu layout é que essas duas áreas estejam próximas. Na sequência, talvez seja essas duas áreas aqui, né? Então eu vou apontar isso em outro diagrama, e aí eu vou reposicionar essas áreas, né, da melhor maneira possível. E aí eu vou criar também o meu block layout. Então, independente da ferramenta que você vai utilizar, né, se você vai utilizar fluxo a fluxo, ou se você vai utilizar cada processo, ou se você vai utilizar os fluxos de uma maneira geral, o resultado desse processo vai ser o nosso layout em blocos, né? A partir daí eu vou gerar alguns layouts em blocos, porque eventualmente você vai conseguir uma proposta, uma condição que favoreça mais a redução de distâncias percorridas. Uma outra proposta se saiu melhor com relação à ocupação das áreas. Talvez uma outra proposta com relação à segurança, né? Depois que você gerou algumas propostas, aí sim a gente faz uma comparação entre elas, né? Avaliando aí tanto fatores quantitativos quanto qualitativos, né? Então, quantitativos, o investimento, o custo operacional, se eu atingiu ou não a minha capacidade necessária, né? Entre os qualitativos eu posso ter o bem-estar da operação, a segurança operacional, flexibilidade no uso do equipamento, né, possibilidade de expansões, ou outros critérios que sejam importantes para a empresa, né? E aí sim, definido qual é a proposta em bloco que atendeu da melhor maneira as expectativas da empresa, aí eu vou passar para a última etapa, que aí sim seria o detalhamento, né? Por que é importante seguir essa sequência, né? Para evitar retrabalhos. Então é muito comum às vezes assim, o pessoal começando um layout pelo detalhamento. Mas e se essa área não devesse ficar aqui em função de qualquer critério, né? Eu vou ter todo um retrabalho, né, desse detalhamento que foi feito. Então sempre que a gente vai fazer um layout, a sequência começa do macro, posicionando as áreas, identificando onde cada área deve ficar, em função dos parâmetros, né, que você está avaliando. No nosso caso aqui, processos de fluxo de materiais. Depois que você definiu o posicionamento das áreas, aí sim você vai utilizar, né, vai fazer o detalhamento. Você pode até utilizar de novo nesse momento a carta Depara para fazer o detalhamento em relação a cada equipamento. Nesse caso você usaria a carta Depara de novo, né? Bom, em função do nosso curto espaço de tempo aqui, eu espero ter conseguido contribuir um pouco aí com esse assunto que é muito importante, que é a elaboração de layouts, né? Porque um layout mal feito agora você vai pagar por ele por muito tempo, né?
Para quem gostou do assunto e quiser se aprofundar um pouco mais, né, bem mais nessas ferramentas, né, fica o convite para nos procurar no treinamento de engenharia de processos de layout. Então lá a gente vai se aprofundar em todas essas ferramentas, fazer os exercícios, fazer dinâmicas, elaborar alguns layouts, né? Então eu deixo o convite para vocês aí. Por enquanto eu deixo aqui um muito obrigado, né, pela paciência e pelo tempo de vocês, e espero ter conseguido agregar algum conteúdo de valor aí para vocês. Obrigado, pessoal, até a próxima.